Como o processo de obter uma licença para conduzir, para dirigir automóveis, pode ajudar os sistemas de gestão. Na Grã-Bretanha, no Reino Unido, mais precisamente, uma das etapas, talvez uma das importantes etapas para a obtenção da sua CNH, se a gente for usar aqui a sigla brasileira, é o chamado teste de percepção de perigo. É uma espécie de teste que você faz no computador, ele é bastante interessante, são preparados alguns clipes, alguns vídeos curtos de um veículo se deslocando por algumas ruas ou por pequenas estradas e ao longo do trajeto desse veículo, são apresentados ou aparecem alguns potenciais perigos. Então, você tem que clicar em algum lugar da tela no primeiro momento que esse potencial perigo aparece. Ela é uma prova bastante rigorosa, eu até diria, são passados para cada aluno vários desses clipes e você tem que ter um score bem razoável para ser aprovado e poder passar para a próxima etapa no processo de obtenção da sua driver's license. Mas o que eu queria provocá-los e ficar aqui a dica, por um lado, é a gente ver como alguma coisa pode ser feita de modo muito prático, ainda mais com as facilidades que nós temos hoje para fazer pequenos filmetes, etc. E, em segundo lugar, é ver como alguma coisa que é absolutamente parte da vida rotineira de todos ou de quase todos, boa parte dos colaboradores de uma organização possuem a sua licença para conduzir veículos, como um processo desses, que faz parte, volto a dizer, do cotidiano de cada um, pode contribuir com o sistema de gestão. E por que eu estou dizendo isso? Porque, para muito além da questão da gestão de risco em si, nós temos aquela figura da chamada mentalidade de risco. Então, vejam, nesse tipo de teste de percepção de perigo, a que todos os candidatos à carteira, a permissão de conduzir, são submetidos, já se está desenvolvendo essa mentalidade de risco. Eu vou comentar então um pouquinho como é que esse teste é feito e depois vou mostrar até o trechinho de um deles na realidade para você ter uma ideia de como é que isso é feito. Esse teste ele é composto por 14 clipes curtinhos, onde você precisa clicar quando você perceber algum perigo em desenvolvimento. O em desenvolvimento é o que caracteriza alguma coisa para a qual você precisa tomar alguma ação. O que eles consideram que é tomar alguma ação? É que você precisaria mudar de direção, que você precisaria reduzir sua velocidade, por exemplo, podem ser consideradas ações. E, evidentemente, você precisaria marcar, você precisaria clicar na tela quando isso aparece, não quando for tarde demais, né? Por isso que isso é chamado de desenvolvimento do perigo. Ao longo desses clipes, você vai colecionando, você vai ganhando pontos à medida que você efetivamente clicar na tela quando o perigo ainda estiver em desenvolvimento, quando ele ainda não se concretizou. Um exemplo, aqui eu estou pegando um exemplo oficial lá do site do Departamento do Reino Unido que trata da concessão das licenças de conduzir, eles dizem o seguinte: bem, se você vem numa estrada, numa pequena rua, não importa, você observa um carro estacionado e esse carro não está fazendo nada, ele está parado, bonitinho, não está com nenhum indicador de sinalização, de seta, pisca-alerta, nada disso. Isso, evidentemente, não fará com que você tome alguma ação. Então, nesse exemplo, se isso acontecesse, eu não precisaria fazer nada. Agora, se à medida que eu me aproximo desse veículo, ele aciona a seta, aciona o indicador de direção, opa, talvez eu já precisasse ou já devesse tomar uma ação, que é reduzir a velocidade para eu aguardar, porque pode ser que ele não perceba a minha aproximação e ele entre na pista onde eu estou trafegando. Isso é o que eles chamam de perigo em desenvolvimento. Caso você queira procurar, pesquisar no Google, no próprio YouTube, por que não? Se você digitar Hazard Perception Test, você vai encontrar diversos desses clipes. Como eu havia prometido, eu vou passar aqui um pedacinho, só para a gente ter uma ideia como é que isso aí funciona, para você ver como é fácil
e como você seguramente consegue aplicar na sua organização. Esse aqui que nós estamos observando, ele é uma espécie de gabarito. Veja, você já tem ali algumas coisas circuladas em amarelo ou até uma indicação em vermelho. Mas veja, o que ele considera, então, como a gente viu há pouco na definição, o perigo em desenvolvimento é quando ele está se aproximando, quando eu preciso tomar uma ação. Até então, está tudo tranquilo, eu não precisaria fazer nada. Né? Observe que lá pelas tantas ele colocou ali um círculo amarelo quando eu observava que o veículo da frente, daquele veículo que está à minha frente, quando ele aciona o indicador de direção. Embora curtinho, acredito que você pôde ter uma ideia. Volto a dizer, esse vídeo ele é uma espécie de gabarito. Então você observou que lá pelas tantas ele assinalava ali algumas coisas, seja em vermelho, seja em laranja, e esse sim é aquilo que ele considerou perigo em desenvolvimento. Então, pense nisso. O que você conseguiria com uma coisa tão simples, tão prosaica quanto o seu próprio celular, fazendo na sua empresa para você enriquecer ainda mais a mentalidade de risco das pessoas da sua organização? Depois me conta pelas redes sociais o que você conseguiu tirar de proveito dessa lição. Fica a dica.